Boa noite a todos. É sempre com alegria que a gente vem falar na Casa Espírita. É sempre uma satisfação, uma realização pessoal, né? Falar sobre a doutrina espírita aqui. E é importante a gente fazer essa conexão, né? Que a Neuza nos pede aí desde o início, né? Para que nós, ligados aos nossos mentores, ligados aos nossos anjos de guarda, nós possamos ter uma boa recepção das energias que vêm do alto. Essa conexão facilita, né, com que os tratamentos aconteçam. Então é importante que nós nos conectemos com os nossos anjos de guarda, com os nossos espíritos protetores, para que eles então facilitem esse tratamento, para que nós possamos receber tudo aquilo que já foi preparado, reservado, né, e está sendo entregue desde o momento que nós adentramos a porta aqui da Casa Espírita Francisco de Assis. Hoje, separamos aqui um bate-papo com vocês, extraído do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título desse capítulo é Fora da Caridade não há salvação. Nós vamos falar sim sobre esse capítulo, mas de uma maneira um pouquinho diferente, pedindo a ajuda de vocês, que a gente intitula, né, esse nosso bate-papo aqui como desprendimento dos bens terrenos, que no fim nós vamos desembocar na caridade também, tá? E para isso eu preciso da ajuda de vocês. Para a gente iniciar esse bate-papo, eu preciso da ajuda de vocês. Estou sempre pedindo a colaboração das pessoas que vêm para a palestra, né? E aí, para a gente falar de desprendimento dos bens terrenos, eu começo pedindo a ajuda de vocês para que vocês, cada um, né, aí dentro da sua realidade física atual, me digam o seguinte, né? Quais são os bens terrenos que vem à cabeça de vocês quando a gente pergunta assim: o que eu tenho de mais importante na Terra hoje? Ou com o que eu me preocupo hoje enquanto eu estou aqui vivenciando essa experiência terrena, né? Estamos falando de bens materiais, né? Vamos esquecer os bens espirituais, vamos esquecer o resto. Pensando em bens materiais. Quando a gente fala em bens materiais, o que vem à cabeça? Casa, moradia, então? Certo. O que mais? Carro. Certo. O que mais? Um trabalho e um bom emprego. Trabalho, ok. É o emprego, né? Está ali junto. O que mais? Saúde é um bem físico, né? Sem saúde não adianta nada, exatamente. Fé. A fé não está muito ligada à matéria, mas ela faz parte das nossas expectativas, né? E o que mais de bens terrenos a gente consegue lembrar assim? Comida. Comida é importante, né? Alimento, roupa, o que mais? Coisas que vocês se importam, assim, nada? Tá difícil aí? Empresa, sim. O que mais? Quem? Filhos, são bens terrenos, né? Os nossos filhos são bens terrenos. Esse não demora a chegar, viu? Ele sempre chega. Esse cidadão aí, ele faz parte, né, praticamente da nossa existência, né? A empresa, os filhos, o celular, o que mais? Um animalzinho, que é a criação de Deus. Um cachorrinho lá. Segurança. Os animais. Segurança é algo que é bem terreno, né? Eu perdi alguma coisa. Animais, segurança, alguém falou alguma coisa? Fé, Dona Neuza falou a fé, Dona Isabel repetiu a fé.
o estudo, os pais, o dinheiro, o que mais? Roupas. Educação. Ainda mais nesse friozinho que tá, é bom ter roupa, né? Educação. O que mais? Só? Bastou? Lazer, diversão. Dinheiro. O dinheiro realmente ele é um bem terreno, né? Amigos. Muito bem. Bom, vou parar por aqui então. Mas hoje deu uma inovada aqui, né? Sempre que eu faço essa palestra eu pergunto, vem bastante coisa e hoje vocês inovaram, né? Mas vocês não falaram, por exemplo, TV, certeza que ninguém assiste aqui, né? Rádio ninguém ouve. Teve namorada no último, né? Novela, série, utensílios domésticos, a natureza, viagem, o asseio com o próprio corpo, cama. Acho que um dia eu vim aqui e estava com sono, né? Cama, festas, o corpo físico, diversão, livros, acessório, brinquedos, máquina de lavar, saiu na última palestra, YouTube, e o que mais saiu aqui? Música, saiu ler, aprender, ensinar e servir. O resto a gente conseguiu repetir aqui. Então, vejam que nós temos uma lista razoável de bens terrenos aos quais a gente tem uma ligação, né? E quando a gente faz o questionamento, né, tem um aqui que o celular e a internet, assim, hoje, né, as pessoas, tem gente que se cair a internet a pessoa quase tem um infarto, fica sem comer, mas não fica sem internet, não é? Tá rindo por quê, Cida? Tô contando piada aqui? Mas por quê? A gente tá tão conectado, né, na modernidade, que às vezes a pessoa fica, é verdade, às vezes a pessoa fica sem comer, mas não fica sem internet, né? Fica sem almoçar, pula, mas não deixa de fazer uma atividade lá no telefone celular. Bom, então essas são algumas das coisas às quais a gente está ligado, né? A gente está conectado quando a gente está, então, encarnado e está aqui na matéria, passando por essa experiência terrestre. São algumas das coisas, né? E aí agora nós vamos entrar para a palestra, daqui a pouco eu volto nesse assunto, tá? E era só para fazer um questionamento com vocês. Então vamos lá. O amor que o homem tem aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao adiantamento moral e espiritual na Terra. Pois em razão disso, nossas faculdades afetivas estão todas voltadas para o que temos. Se eu deposito todo o meu afeto no que eu tenho, como é que fica o meu coração? É compreensível experimentar naturalmente uma satisfação que o homem, por meio do trabalho honrado e assíduo, faça fortuna. Deus aprova. Reprova, porém, o apego que absorve todo o sentimento e paralisa os impulsos do coração, seu e do outro. Eu tenho certeza que alguém já teve essa sensação quando caiu a internet, né? Parece que para até de respirar, né? Não que isso seja algo demasiadamente ruim, né? Hoje, especialmente em razão da pandemia, né, todos nós estamos limitados em demasia das nossas atividades presenciais. Minha filha, por exemplo, nunca foi à escola no ano de 2021. Ela está estudando de casa. Desde o começo das aulas ela está em casa. E eu que vou na escola buscar o material, devolvo o material, eu vou na escola buscar o material, devolvo o material. Mas ela não foi mais à escola, porque a escola enfrenta um problema seríssimo em razão da pandemia. Os professores, os alunos, os funcionários, todo mundo, né? Então ela e outros tantos alunos eu sei que não foram à escola. Então é impensável, por exemplo, hoje a educação sem um telefone celular e sem internet. Por quê? Assim como eu estou aqui hoje falando para vocês, essa palestra está sendo gravada depois para ser disponibilizada, né, nas redes sociais, para aqueles que tiverem interesse em acompanhar. Não é ao vivo ainda, né, mas uma hora dessas a gente vai pôr para transmitir ao vivo as palestras aqui.
Os professores também estão assim, dando aula. Tem algum professor aqui? Nenhum professor hoje assistindo. Mas você diz professor que aqui... Professor da escola, né? Na escola. Eu estou... Mas está dando aula virtual? Não, no momento nada. Então, está vendo? A aula está prejudicada por conta desse distanciamento social necessário, né? Então, muitas coisas são necessárias mesmo para a gente hoje. É impensável, né? Muitas das atividades hoje são impensáveis sem a tecnologia. Então, muito da tecnologia é necessário, mas a gente tem que ter o cuidado para não ser absorvido pelas tecnologias e aí esquecer que a vida tem outras coisas, né, que continuam existindo fora da tecnologia. A gente tem que ter esse cuidado, né? Então, algumas dessas coisas são essas que a gente falou aqui, né? TV, o rádio, a moradia, o carro, os filhos, a esposa, as roupas, o celular, a namorada, a novela, a série, utensílio doméstico, natureza, alimento, dinheiro, estudo, animal, YouTube, máquina de lavar. A última palestra, a pessoa que falou da máquina de lavar, depois quase quis me pegar na saída, porque a máquina dela tinha quebrado. E eu falei, né, a gente estava falando de desprendimento, quando a gente vem falar de desprendimento de bens terrenos, nós estamos querendo dar o devido lugar às coisas, né, para que a gente não se conecte demais aos bens terrenos e deixe de lado as coisas do coração. Essa é a verdade, né, quando a gente está falando sobre desprendimento, tá? Então, pensando nos bens que temos, despontam duas posições extremas. Uma, a avareza sórdida, e a outra posição é a prodigalidade exagerada. Uma pessoa só pensa no acúmulo, a outra no uso abusivo e destrutivo dos bens. Ambas são consideradas vícios. Então, nós temos tanto aquele que só acumula, que tem um problema, e temos aquele que não está nem aí para nada e vai só destruindo, né? Vai só consumindo e destruindo tudo. Os dois são problemas, né? São dois vícios perigosos, vamos dizer assim, né? Entre essas duas posições, Deus colocou a caridade, santa e salutar, virtude que ensina ao que tem, dar sem ostentação, para aquele que não tem, receba sem humilhação. Importa lembrar que tudo que temos vem de Deus e tudo retorna a Ele. Nada que é nosso de verdade, nem mesmo o nosso corpo, que nos é emprestado para essa experiência que nós estamos passando aqui na Terra. Nosso espírito, ele é imortal, eterno. Foi criado simples e ignorante e está numa ascendência para ser um ser angelical. Todos nós, indistintamente, saímos lá do reino mineral e chegaremos à situação de arcanjo, passando, claro, por várias existências. E essa nossa vida aqui, com esse corpinho que Deus nos emprestou, não é nosso. Está emprestado, né? Devemos devolvê-lo em algum momento para a natureza, né? A morte nos apresenta essa verdade. Através dela, entendemos que somos depositários e não proprietários de nada do que temos. Somos simplesmente depositários. Imagina, meu carro é meu, fui eu que comprei, paguei lá um carnê desse tamanho, todas as parcelas estão pago já, minha casa é minha, fiz financiamento, paguei 30 anos, como é que não é minha? Mas o filho fui eu que pus no mundo, tenho certeza que é meu. Aquele livro que eu está lá em casa, fui eu que comprei, com meu dinheiro que eu trabalhei, meu trabalho é meu. A gente acha, né? A gente acha assim. Deus nos empresta, devemos devolver, com uma condição: o supérfluo, pelo menos, devemos reverter para aqueles que não têm nem mesmo o necessário. E aí, para falar disso, a gente vai lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo e já vamos ler já as instruções dos Espíritos no final do capítulo 15, onde ele fala sobre, onde os Espíritos nos dão instruções sobre o que é, então, a caridade e que fora da caridade não há salvação. Eles nos fazem algumas recomendações que a gente já vai ler aqui. Mas, necessário antes fazer uma interpretação do que é ser proprietário e do que é ser depositário.
né? Proprietário é aquele que, de fato, tem algo que é seu, né? E que você pode chamar de seu. E depositário é aquele que tem algo que é emprestado, que ele vai precisar devolver, não é dele. Ele é o responsável por aquilo, mas de verdade não é dele. E a morte nos traz essa certeza, mais do que absoluta, que nós não somos proprietários de nada. De nada, de nada, de nada. Quando a gente desencarna, começa essa certeza, né? Essa certeza ela fica mais, digamos assim, transparente para nós. Começa que o corpo já fica aqui, né? Aquele corpo que a gente achou que era nosso, que nos é emprestado, já fica. Ou vai ser sepultado na terra, ou vai ser incinerado, né? E vai ficaram só as cinzas, e de um jeito ou de outro nós vamos voltar para a natureza, vamos voltar para a terra, vamos voltar para a matéria. Essa matéria vai se recompor na natureza e vai ser um outro ser em algum momento, mas nem aquele corpo que a gente achou que era nosso, que a gente vai cuidar na academia, que a gente cuida da nossa alimentação para deixar o nosso corpo sarado ou não, ou que a gente fez plástica, ou que a gente fez cirurgia, ou que a gente tentou corrigir de tudo quanto é defeito, fica aí depois. Quando a gente retorna para a pátria espiritual, o nosso corpo fica. Se o nosso corpo que a gente achava que era nosso ficou, e vocês imaginem o resto. Imaginem o resto todo que a gente falou aqui. Aquela casa que a gente briga com unhas e dentes por ela, sabe? Depois que morreu, que o corpo ficou, fica também. O carro, os filhos, o dinheiro, tudo fica para trás. A morte ela é implacável com esse ensinamento para todos nós. Caixão não tem gaveta. Se tivesse, ou cofre, né, no caixão, daria para levar tudo, né? Não daria para levar? Alguma coisa pelo menos, né? Hoje em dia, do jeito que está a tecnologia, nós não precisamos de uma montanha de dinheiro para falar que tem dinheiro, precisa? Você precisa ter a carteira cheia de dinheiro, fala, não, eu tenho dinheiro, está tudo aqui na minha carteira. Onde fica o nosso dinheiro? No banco. Na nuvem do banco. Que nem o banco acho que tem tanto dinheiro mais quanto, né, as pessoas reservaram. Daqui para frente, menos ainda, os bancos vão ter dinheiro. Já existe uma medida provisória para transformar nosso dinheiro físico em criptomoeda. Ou seja, daqui a pouco não vai existir mais o papel, sabe? O papel do dinheiro não vai existir mais. Daria para colocar no caixão, né? Faz uma gavetinha ou um cofrezinho lá, manda adaptar, põe no caixão. E daí? Vai resolver? Será que lá no plano espiritual a gente vai conseguir usar o dinheiro que a gente guardou aqui na Terra? Que a gente acumulou? E morreu cheio dele? Será? Dá para levar o carro novo lá? Aquele que a gente lutou, pagou em 300 prestações. Dá para levar junto? E o filho? Não, mas esse filho é meu. Dá para levar junto o filho quando morre? E o celular? Como é que vai fazer sem celular lá no plano espiritual? Será que tem internet no plano espiritual? Tá rindo, né, Cida? Você já está preocupada. Como é que ela vai fazer sem internet e sem celular no plano espiritual aqui desencarnar? Como é que vai ser? Então nós precisamos identificar qual é a nossa relação com os bens materiais, com os bens terrenos. Porque aonde tiver toda a nossa preocupação, todo o nosso investimento emocional, material, físico, é lá que está o nosso coração. Então nós temos que ter esse cuidado de saber que nós precisamos nos desligar dos bens materiais. Nós precisamos, faz parte da nossa evolução, o desligamento dos bens materiais. Então é necessário que nós façamos esse desligamento. E esse desligamento
como diz o texto, passa por duas situações, né? Um é aquele que guarda muito, o outro é aquele que não guarda nada, né? E aquele que guarda tudo não consegue levar quando morre, e aquele que não guarda nada não tem o que levar quando morre, né? Porque destruiu tudo, gastou tudo aqui no planeta Terra, com o que precisava, com o que não precisava, com coisa boa, com coisa ruim, e ficou tudo aqui. E quando vai, está na mesma situação daquele outro que guardou tudo aqui e também não gastou e não fez nada, só acumulou, né? No meio dessas duas situações, a gente encontra a caridade. Caridade. Virtude salutar e bendita, proclamada por Jesus. Para o bem da humanidade. Para o bem da humanidade. E eu não sou ninguém para falar de caridade, então vou ler aqui as instruções dos Espíritos, que está no livro dos Espíritos. Então, não é texto meu, é texto do Paulo Apóstolo, ditado em Paris em 1860, enquanto Kardec codificava a obra espírita. Instruções dos Espíritos. Ouçam como se Paulo estivesse falando com vocês. Ouçam o recado de Paulo como se ele estivesse falando com cada um de vocês. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens, sobre a terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita. Vós, os benditos de meu Pai, vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que aspargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que a dando por regra, porque ela é o reflexo mais puro do cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em lhes compreender o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal basta, frequentemente, a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinos do Cristo, ela, a doutrina espírita, vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer culto a que pertençam. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. Com as palavras de Paulo, eu encerro esse nosso bate-papo, desejando que nós entreguemos o nosso coração para o que de verdade importa no planeta Terra. Não deixem
que os seus corações fiquem presos à matéria e às coisas da matéria. Depositem todas as suas energias nas coisas que de verdade importam. E deixem que a luz da caridade encontre o coração de cada um de vocês. Assim, poderemos nos dizer como verdadeiros cristãos e verdadeiros espíritas, que é o que almejamos. Que assim seja. Senhor, você fica aí. Fico. Eu vou conversar, você depois faz. Tudo bem. Ele já sabe, mas eu estou treinando ele, que se eu faltar, ele vai fazer esse tratamento. Porque nós temos os mentores, nossos irmãos servidores, e agora é a hora de vocês pensarem, em primeiro lugar, em vocês. Depois, vocês pensem em alguém que vocês têm amizade, que vocês querem vibrar para o bem daquela pessoa, seja em emprego, em doença, seja lá no que for. E depois vibrem pelo planeta Terra, tá bom? Quem tem algum problema de dor, se é um lugar que pode pôr a mão, que nem eu coloco no intestino, no coração, vocês nas costas, pode pôr. Mas se não mentalmente vocês pensem firmemente aonde está o problema, que os nossos mentores captam. Não é como a gente que tem que perguntar, eles já sabem. E eu vou ficar na vibração e ele vai fazer, através da cromoterapia, ele vai fazer a vibração para o tratamento coletivo. E quem está aqui pela primeira vez, que vai se tratar depois através da limpeza do seletivo, pegue um pouquinho de água num copinho e fiquem por aqui, para ficar fácil da nossa irmãzinha aqui, a Kátia, chamar. E se alguém quiser, depois que acabar tudo, antes de ir embora, se quiser comprar essa refinha, tem ela que ela fica lá. Muito obrigada. Agora é a hora então de pensar no tratamento espiritual coletivo com muita fé. Apaguem as luzes. Ele vai falar alguma coisa, depois vem a cromoterapia. Então, neste momento, vamos nos concentrando no nosso ser mais íntimo. Façam uma respiração profunda. Sintam o seu pulmão enchendo de ar enquanto você inspira e se esvaziando enquanto você expira. Sinta a batida do seu coração. Sintam os seus pés no chão. Se concentrem neste momento, nesta casa. Confiantes. A luz. Confiantes que o nosso anjo de guarda, nosso espírito protetor, está do nosso lado nesse momento, auxiliando as equipes espirituais de tratamento dessa abençoada casa a fazer com que o nosso tratamento seja recebido por cada um de nós. Que a energia das cores da cromoterapia equilibre todos os nossos plexos, fazendo com que as nossas células vibrem de maneira correta, vibrem na sintonia da saúde, harmonizando todos os nossos órgãos. E assim, toda e qualquer doença vai se afastando de nós à medida que nós recebemos esse tratamento.
agradeçam a Jesus, nosso Mestre, nosso exemplo, nosso guia, pela oportunidade da reencarnação, a oportunidade de estar aqui presente neste momento de tratamento, por toda ajuda, toda cura recebida. Assim seja. Assim seja.